Eminentes pares, submeto inicialmente a apreciação da ata de sessão plenária de número 8.482. Se tem alguma observação, algum adendo a ser feito. No silêncio, dou-a por aprovada. Anuncio que continuam adiados, em razão de pedido de vista, os processos número 28.177, pautado sob número 2.1, e 37.225, pautado sob 2.1 também. Os julgamentos em questão serão retomados na sessão do dia 13 de junho, terça-feira próxima. Transferir então a presidência da desembargadora Nilza Maria Posse Carvalho, em decorrência de ser processo de minha relatoria. Colocaremos em julgamento em bloco, a pedido do relator, os processos número 77.305/2016, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Nova Santa Helena, Mato Grosso, 23ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Gerson Nunes de Oliveira, recorrido Ministério Público Eleitoral, processo número 77.912/2016, recurso eleitoral, prestação de contas do candidato, cargo vereador, Nova Santa Helena, Mato Grosso, 23ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Joel Rodrigues Maia, recorrido Ministério Público Eleitoral, processo número 78.604/2016, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Nova Santa Helena de Mato Grosso, 23ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Lindalva Lobato e recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Eminentes pares, se tratando de prestação de contas, e a matéria é idêntica, daí porque há possibilidade de nós fazermos o julgamento em bloco. Eu vou fazer o relato do processo do recurso eleitoral 779/12/2016, do recorrente Joel Rodrigues Maia, do recorrido do Ministério Público. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joel Rodrigues Maia contra sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2016. Na peça recursal, o recorrente alega que as possíveis falhas contidas na contabilidade não são capazes de motivar sua desaprovação, uma vez que os valores correspondentes às supostas inconsistências correspondem a menos de 2% do montante gasto na campanha. Assevera que houve omissão de receitas e despesas na prestação de contas da campanha e que as falhas detectadas se deram por conta de equívoco do doador. Afirma ainda que a sanção a ser aplicada deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico, e que, no caso concreto, não houve grande repercussão no contexto da campanha. Aduz de forma abstrata que houve violação dos princípios do contraditório da ampla defesa, por derradeiro postura o provimento do recurso subexame a fim de que as contas sejam aprovadas com ou sem ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, atuante na primeira instância de origem, apresentou as contradições que estão juntadas às folhas, por meio das quais pugnou pela manutenção da sentença. Por sua vez, a Dutra Procuradoria Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso manejado pelo recorrente para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório. Ouça o Ministério Público, Procurador da República. Eu ratifico o parecer, Excelência. Retorno a palavra ao relator. Ratificado o parecer, como já consignado no relatório, com esse recurso eleitoral interposto por Joel Rodrigues Maia,
contra sentença prolatada pela 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições municipais de 2016. Destaco de início que não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório da ampla defesa, como foi ventilado pelo recorrente, haja vista que, examinando este feito, constata-se que ele, recorrente, foi efetivamente intimado de todos os atos relativos ao processamento da contabilidade em apreciação. Na sequência, ressalta que a decisão invectivada julgou desaprovada a contabilidade apresentada, porquanto concluiu que houve recebimento pelo candidato de recurso de origem não identificada, e ainda foi constatada a omissão de receitas e gastos eleitorais, violando dessa forma o inciso 2 e 4 da resolução do TSE 23463, respectivamente. A propósito, essas foram as irregularidades detectadas, às quais se referiu o juiz Acó. A. Identificação de doador de campanha cuja renda formal conhecida é incompatível com o valor doado. A ausência de comprovação de despesas no valor de R$ 293 durante a constante da base de dados da Justiça Eleitoral, no entanto, sem registro na prestação de contas do candidato. Todavia, da acurada análise do caderno processual, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por este sodalício, ainda que seja com a peste de ressalva. Com efeito, em relação à irregularidade assinalada no item A, identificação de doador de campanha cuja renda formal conhecida é incompatível com o valor doado, deve ser destacado que a impropriedade verificada se refere à doação estimável em dinheiro que foi realizada pelo próprio recorrente em favor da sua campanha, relativa à utilização de um veículo automotor Fiat Palio 97, cuja receita foi avaliada na ordem de R$ 2.900 e devidamente lançado na prestação de contas. Nesse contexto, é importante ressaltar que, a despeito da ausência de esclarecimento do recorrente acerca desta impropriedade, ela não compromete a regularidade das contas, já que, consultando o banco de dados dessa Justiça Eleitoral, constata-se que, de fato, o referido bem foi previamente declarado por ocasião do registro da candidatura, não sendo, portanto, o caso de falar em ausência de condições financeiras do doador e de ser receita de origem não identificada. Com relação à inconsistência apontada pela unidade técnica desse pretório no item B, remissiva à existência de despesas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, que, contudo, não foram identificadas na prestação de contas do recorrente, totalizando R$ 293, sobreleva-se consignar que esses dispêndios que permaneceram sem comprovação correspondem a aproximadamente 6% do total de gastos realizados pelo candidato. Isso significa dizer que se trata de irregularidade que representa percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha, sendo necessário afirmar que essa falha não é capaz de ensejar por si só a desaprovação das contas do candidato diante da aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, deve ser reconhecido que as inconsistências que persistem não comprometem a regularidade das contas da campanha do recorrente, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta, à lesão praticada ao bem jurídico. Nesse termo, no artigo 30, inciso 2 e parágrafo 2º-A, estabelece que eu vou poupar da leitura. Em relação ao assunto, a Corte Superior Eleitoral tem a oportunidade de decidir que a aprovação com ressalva, que eu trago aqui a colação. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto Joel Rodrigues Maia para aprovar com ressalva suas contas de campanha referente à eleição municipal de 2016. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Paulo César? Com relator, senhor. Doutora Patrícia Sene, como vota? Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Doutor Ulisses Rabaneda. Com o relator. Doutor Divanir Marcelo. Acompanho o relator. Em todos o senhor está votando da mesma forma, né? O tribunal, por unanimidade,
deu parcial provimento aos recursos 77.305, 77.912 e 78.604, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Retorno à presidência. Bem, não havendo então outros processos em pauta, eu anuncio a pedido do desembargador Márcio Vidal, nosso presidente, por ele foi solicitado que eu faça a proposição da alteração do horário da sessão do dia 13 de junho, a próxima sessão, às 8 horas da manhã, tendo em vista a realização de evento neste Tribunal Regional Eleitoral, com horário de início previsto às 10 horas. Bem assim, a existência de uma pauta carregada de julgamento, né? Em decorrência disso, então, eu faço a proposição a pedido do desembargador Márcio para alterar então, o horário, em vez de iniciar às 9, às 8 horas, porque nós temos um evento então, às 10 horas, né? E está um pouco carregada a nossa pauta. Temos só uma situação que pode ser embaraçosa para os advogados, porque eu percebi que foi republicado um dos recursos em que houve um pedido de vista e de que eu sou o relator. E nessa republicação, que foi inclusive disponibilizada ontem, então deve ser publicada hoje no diário, ela consta o horário de 9 horas. Então aí esse processo não vai poder entrar na terça, creio. Ele consegue se disponibilizar hoje, então, entendi. Tá. Certo. Estou de acordo. Bom, então, todos de acordo? Então, fica então alterado apenas o horário, né? O dia permanece, dia 13, terça-feira, com início às 8 horas, então. Se eu puder sugerir à Secretaria Judiciária, evidentemente que é só uma sugestão, né? Que os processos que estejam na pauta de terça-feira, que todos eles, já que há a possibilidade de se colocar já hoje para ser disponibilizado, se todos eles pudessem fazer isso para não causar embaraço para os advogados, tendo em vista que hoje é quinta, sessão é terça-feira, se houver essa possibilidade, evidentemente. Novamente hoje, publica amanhã. Isso, com horário de 8 horas. Perfeito. Né? Além da resolução que vai ser editada com a alteração do horário da sessão. Bem, então, não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão.